Olá, família CJ. Quando me disseram que no Dia das Mulheres deste ano o colégio faria uma homenagem à nossa fundadora Elza Gonçalves Fabel, não tive como não me encher de emoções. Pensei, devo falar da Elza diretora, da Elza mulher ou da Elza mãe, família. Aí me lembrei dela dizendo que para ela o colégio e a família ocupavam o mesmo espaço no seu coração e mesmo no seu espaço físico. E por isso sempre tratou a todos como membros da família CJ. E até hoje vivemos nesse ambiente familiar. Para quem não a conheceu, Dona Elza era uma mulher de baixa estatura, mas gigante nas suas ações. Meiga e dócil no seu jeito e na sua fala, mas uma guerreira na busca dos seus objetivos. Quando ela teve o sonho, no qual ela escutou uma voz dizendo que deveria fundar uma escola, sim, tudo começou de um sonho. Provavelmente, ela não imaginava a dimensão que esse sonho tomaria. E mesmo grávida, faltando poucos dias para dar à luz ao seu segundo filho, não vacilou nenhum momento e imediatamente tratou de transformar aquele sonho inspirador em realidade. Assim, incansavelmente, se dedicou todos os dias da sua vida a esta missão. E talvez esta seja uma das lições mais importantes que tenha nos deixado. É a de que o poder de transformação de uma ideia, um sonho, em realidade, depende de acreditarmos nele e termos pessoas parceiras que também acreditem e que assim todos serão partes desse sonho. Que a história desta guerreira seja exemplo para todas as mulheres, principalmente as da comunidade e da família CJ, as inspirando e as fortalecendo para que superem todas as dificuldades impostas pela sociedade e que sejam as protagonistas de seus sonhos e de suas vidas. Feliz todos os dias de todas as mulheres. Um forte abraço a todas. Ademar, conta pra gente como que você iniciou sua carreira, o seu trabalho, né, como diretor, como que foi esse início aqui no Colégio CJ? Bom, na verdade eu nasci dentro do Colégio CJ, né? Quando Dona Elza fundou a escola, no dia 2 de outubro de 61, logo em seguida, no dia 12, eu nasci. Então, a minha vida está intrinsecamente ligada à história, a minha história está intrinsecamente ligada à história do CJ. E desde criança, à medida que o colégio foi se desenvolvendo e crescendo, eu fui assumindo funções, claro, né, de acordo com a minha faixa etária. Mas eu me lembro como responsabilidade, desde os 14 anos eu já tinha horários a cumprir, passava filmes, slides para os alunos. Então, a cada etapa da minha vida, ia se acrescentando camadas de responsabilidade e de funções. E como que era a Dona Elza, diretora, né, do colégio, ao mesmo tempo mãe, nesse relacionamento com você dentro da escola? Você estudou na escola, né? Como é que foi? Como ela era com você, né, como diretora da escola? É um pouco complicado na minha cabeça, mas é muito claro para ela o que ela queria como ator, né, e como atora ela, dessas responsabilidades, dessas funções. Mas eu entendia muito claramente a função dela de diretora e a missão de mãe. E ela nunca deixou de cumprir nenhum dos dois. Então, me recordo, eu pequeno, ela fazendo para casa junto comigo, me recordo dela enquanto eu aluno, em sala de aula, ela entrando como diretora, e sempre mantendo as distâncias entre as duas situações, sem que ela se misturasse e prejudicasse ou uma ou outra. Então, era muito claro isso para ela e acabou sendo claro para mim também essas diferenças. Antes dela ter esse sonho, né, fundar o Colégio CJ, ela já era professora, já trabalhava na área educacional, não é? Conta isso pra gente um pouquinho. Verdade. Ela era professora de colégio estadual
depois ela chegou a ser diretora de uma escola estadual, chegou a ser diretora aqui da escola Maurício Mugel, depois foi diretora de uma escola em Contagem, e nessa época, no início, ela, né, acumulava essas duas funções. Os primeiros passos, os primeiros capítulos da história do Colégio CJ, com a função de diretora de colégio estadual. Num certo momento, ela teve que optar por se dedicar integralmente ao Colégio CJ. Como que começou aqui no Colégio CJ? Começou em outubro, já no fim do ano, assim. Como que começou? A primeira turma que teve? Como que funcionou isso? Então, foi essa questão desse sonho que ela teve, que foi em outubro, né? E no sonho ela deveria começar com essa voz que ela escutou no sonho, disse que ela deveria começar a escola imediatamente. Então, no mês de outubro, final de ano letivo, ela pensou que seria impossível, mas foi até a vizinhança, né? O bairro Nova Suíça era um bairro inteiramente residencial, foi nas amigas dela que tinham filhos em idade escolar naquele período, e disse que ela iria começar com uma sala de aula oferecendo essa escola, né, essa atividade para as crianças. E logo em seguida alguns apareceram, e aí no ano seguinte apareceram mais alunos, e assim foi sucessivamente. A cada ano a demanda e a presença de alunos foi crescente. Então foi assim que começou, e assim até hoje não parou. E começou com uma turminha da educação infantil, é isso? Era uma turma meio que mista, né? Porque tinha alunos já em idade de alfabetização, alguns pré-alfabéticos, outros que já estavam numa fase mais evoluída na alfabetização, e todo mundo junto na mesma sala. E aí, à medida que no ano seguinte, nos outros anos, foram aparecendo alunos estudantes de idades já mais distintas, ela foi separando as turmas, e isso começou no barracão da casa dela. Ela tinha uma casa e no fundo tinha um barracão, e esse barracão foi disponibilizado para essas primeiras turmas do colégio. E ela era professora? E ela era professora. No início ela era professora, e posteriormente ela foi, né, a coisa foi desenvolvendo, crescendo, e ela teve que ir buscando pessoas que partilharam com ela esse sonho e construíram essa história. E a cada ano que se desenvolvia mais o colégio, crescia, ela sempre teve pessoas que aderiam à ideia dela e foram sendo as parceiras de vida dela. E por que o nome Instituto Coração de Jesus? Então, veio dessa inspiração. Ela era muito devota de Coração de Jesus, do Coração de Jesus, e ela dedicava e entendia que a voz que ela escutou era uma voz divina, e que era uma forma de que ela agradecesse a essa inspiração. Ela colocou o nome de Coração de Jesus, Instituto Coração de Jesus, que hoje nós ainda mantemos, mas comercialmente é o nosso colégio ICJ de Instituto Coração de Jesus. E você falou que começou, né, com essa salinha, esse barracão no fundo da casa. E depois, em que momento que isso cresceu e esse barracão virou um prédio? Conta um pouquinho desse momento aí de crescimento. Então, aí já foi na década de 70, início da década de 70, praticamente 10 anos depois, ela teve a oportunidade de construir o primeiro prédio, que hoje é o nosso prédio do ensino médio, em outro formato, com outra estrutura, e logo depois, já no meio para final da década de 70, em 77, se não me engano, ela adquiriu as casas e os lotes, onde hoje está construindo o prédio maior, que é o prédio do Fundamental, o pátio, a quadra, e aí foram vindo ao longo da história, agregando novos espaços, as novas quadras, a educação infantil, o ecoparque, o espaço verde. Então, à medida que a demanda foi se apresentando, ela foi expandindo o espaço físico. Conta pra gente um pouquinho como que era a dona Elza
diretora, né, dessa escola? Ela era uma diretora brava, séria, exigente, era uma mulher muito acolhedora, a comunidade toda tem muitas histórias dela. Conta um pouquinho de como que era essa mulher nessa função de diretora dessa escola, né, que foi crescendo dessa forma. Daniela, praticamente era tudo isso que você disse em uma pessoa só. Era esse combo de habilidades, de competências, de emoções em uma pessoa. Uma pessoa de estatura pequena, mas gigante nas ações e uma guerreira na busca dos objetivos dela. Então ela tinha muito de amor, muito de emoção, muito de acolhimento e também muito de empenho, de seriedade, de comprometimento e de seriedade no trabalho. E assim, com essas características todas, ela contagiava a todos que estavam junto a ela, estavam próximos, e conseguia, então, desenvolver o lema que ela dizia, que é amando e educando, que hoje nós modernizamos um pouco, mas ainda com a mesma essência, que é educação com amor. E é nessa filosofia que nós nos pautamos para todas as nossas decisões, todas as nossas estratégias traçadas, sempre está à nossa frente essa luz que é a educação com amor, a inspiração de educar com amor. E os seus irmãos também começaram cedo aqui dentro da escola, trabalhando, atuando, e hoje estão junto de você na direção da escola. Conta um pouquinho também como é que foi esse envolvimento deles, onde cada um atuou, conta um pouquinho dessa história deles também. À medida que a escola foi crescendo, né, e ela foi crescendo, e nossa casa, nossa residência era o centro, né, estava no centro do espaço físico. Então toda a família, eu e meus irmãos, meu pai também, obviamente, que foi o parceiro de vida dela em toda essa história, vivemos, crescemos, fomos educados dentro de uma escola. Então não tinha como desassociar a nossa vida particular da escola. Então cada eu e meus dois irmãos, a Cristina e o José Eduardo, fomos assumindo, à medida que tínhamos idade para isso, pequenas funções que ao longo da história, a cada ano, foram crescendo, né, crescendo a responsabilidade e o número de funções. Então foi uma coisa quase que natural, o envolvimento pessoal, familiar e profissional de todos nós dentro da escola. Você falou aí do seu Ademar, né, que foi o esposo da Dona Elza. Conta um pouquinho pra gente também como que foi esse envolvimento dele, né, nessa escola. Ele devia trabalhar com outra coisa antes, sim. Em determinado momento ele veio para a escola. Conta um pouquinho que ele também tem uma parcela, né, grande de colaboração aí nessa história da escola. Sem dúvida nenhuma, ao lado dela. Parceiro em todos os momentos, em todas as dificuldades, né, e também merecedor de elogios em todas as conquistas. No início, né, quando ela era professora e depois diretora do Estado, o seu Ademar era um comerciário, ele trabalhava no comércio, uma loja que tinha na Afonso Pena, que era uma loja de artigos masculinos que chamava Loja para Todos. E ele trabalhava como comerciário e ali nos primeiros anos, né, do desenvolvimento, do crescimento do Colégio CJ, ele também dividiu as duas funções. Dona Elza como professora do Estado e diretora da escola, e o seu Ademar como comerciário e seria quase que um diretor administrativo financeiro do colégio nos primeiros momentos. Quando o colégio cresceu muito na década de 70 e aí foi necessário que se dedicasse mais tempo ao colégio, ele também abriu mão da sua atividade no comércio, que aí ele já era gerente da loja, e aí ele teve que abrir mão de lá e se dedicar também integralmente ao desenvolvimento e às funções e às demandas do Colégio CJ. Sempre ao lado dela, sempre partilhando as decisões, apoiando as decisões, as inspirações e muitas vezes, para muitos, as loucuras da Dona Elza.
mas para ela era tudo muito claro, muito lúcido e muito transparente aonde ela queria chegar e o que ela queria, né, com o colégio, né, que era impactar de forma positiva na vida de muitas pessoas, na formação de muitos alunos, que hoje, né, são milhares espalhados aí pelo esse mundo todo e levando um pouco da formação, ou muito, né, da formação que tiveram aqui no Colégio CJ. E assim, nós continuamos aqui inspirados na história da Dona Elza e perpetuando essa missão que nos é muito inspiradora e pela qual nós somos muito honrados em poder continuar. Você comentou aí que ele, né, foi um parceiro dela, inclusive nas loucuras dela. E o que a gente sabe é que a Dona Elza foi uma mulher muito visionária, muito à frente do tempo dela, né? E que durante, né, esses anos todos ela implementou várias coisas, modernidades e, enfim, processos dentro da escola que eram coisas à frente do seu tempo mesmo. Conta um pouquinho dessas histórias, dessas coisas, quais eram as loucuras dela, né? Dá alguns exemplos pra gente dessas loucuras que foram realmente revolucionárias aí. Ela, primeiro, acho que vale ressaltar, porque, né, até hoje a sociedade que nós vivemos é uma sociedade machista, uma sociedade que muitas vezes coloca a mulher em segundo plano e não as valoriza da forma que deve ser valorizada, com igualdade, né, em todos os sentidos, com os homens. E ela, naquela época, né, nós estamos falando aí de 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás, ela não se intimidava com nada que pudesse prejudicar a conquista dos objetivos dela, a busca dos objetivos dela. E ela enfrentava todas as dificuldades com uma garra, com uma vontade exemplar. Eu acho que esse é o melhor exemplo que ela tenha nos deixado, é buscar realizar os sonhos, transformar as ideias em realidade, superando todos os desafios e todas as dificuldades que possam se apresentar no caminho. Então, acho que talvez a maior loucura dela tenha sido realmente enfrentar essa situação. E como empreendedora, né, em muitos momentos, dar passos grandes, né, em uma situação, em um terreno que talvez não fosse tão firme e tão estável. Então, acima de qualquer dificuldade, ela colocava os seus sonhos, seus objetivos e acreditava neles. Então, ao acreditar, ela tinha segurança de que conseguiria superar as dificuldades e alcançar seus objetivos, as suas metas e transformar o sonho em realidade. Como nós estamos fazendo um trabalho, né, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a gente sabe também que a Dona Elza, nessa trajetória dela, teve algumas mulheres também memoráveis, fortes e inspiradoras ao lado dela, ajudando nessa missão dela. Você gostaria de falar um pouquinho sobre essas mulheres, citar alguma delas? É um pouco até difícil de falar, porque foram muitas as pessoas, muitas as parceiras e parceiros também, mas são muitas as pessoas que aderiram à ideia, ao sonho dela. E eu me emociono de lembrar de algumas e não posso correr o risco de deixar de falar, citar algumas. Mas tem algumas que realmente se destacam, né, pela trajetória, que marcaram, participaram de muitos capítulos da história. Uma delas é a Dona Júlia, né, que hoje, inclusive, é a patrona da nossa biblioteca. Foi uma parceira enorme, de muitos anos. A irmã Lenir, que trabalhou também com ela durante muitos anos, se dedicou com todo o amor, todo o carinho, todo o empenho. A Dona Áurea também, que, né, uma vida dedicada à escola, um amor incondicional ao colégio e à própria Dona Elza. Tivemos várias coordenadoras, a própria Adriana, a Edith, a Bisotto, a Sueli, tantas outras que, né, eu corro o risco de deixar algumas de fora, mas a Lúcia, que esteve aqui conosco durante tantos anos, e tantas outras que passaram
com mais tempo de história, outras com menos tempo, mas com certeza cada uma dessas mulheres, né, e claro os homens, mas nesse momento nós estamos ressaltando as mulheres, tem importância enorme na construção dessa história e desse legado que hoje nós temos no Colégio CJ. Então, Adriana, a gente gostaria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história sua, que faz parte da história da Dona Elza, que faz parte do Colégio ICJ, como que foi essa experiência, né, de trabalho, misturando, né, sogra, família e trabalho também, profissional e educadora. Mas vamos começar do começo. Conta pra gente um pouquinho assim, como que foi a sua história com o Colégio CJ, como que ela começou, como que você veio a ser coordenadora do infantil e tudo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu era estudante de pedagogia da Universidade da PUC e entre essa época eu conheço o filho da Dona Elza, que é o Ademar José. E ele sabendo da escola, aí eu encaminhei meu currículo e para o estágio. E aí eu vim para trabalhar aqui na escola como estagiária. Comecei na administração, não foi direto na pedagogia. Então eu comecei a datilografar as provas, a ser substituta de professores, foi um faz tudo na escola. Durante um ano foi assim. No segundo ano teve uma professora do maternal que estava grávida, eu fui substituí-la. E assim eu comecei meu trabalho na escola. Eu aprendi a trabalhar com a administração e a pedagogia, todas as áreas. E acabei indo para o infantil. E o infantil, eu fui sendo professora do maternal, do primeiro período. Nesse tempo foi aumentando o número de alunos. E aí eu fui convidada a ser supervisora. E logo depois de 2 anos, nós precisamos de tantas turmas que foram aumentando, nós construímos o prédio em anexo, que ficou sendo do infantil. E aí, durante alguns bons anos, eu fui a coordenadora desse infantil com as minhas meninas, minhas professoras. E nós fizemos um trabalho lindo, nós mudamos o projeto de alfabetização, passamos a ser um método construtivista e de uma forma mais lúdica. E tudo junto com a Dona Elza, que sempre soube ouvir. Foi difícil para ela trocar esse projeto de alfabetização, que era o método dos 3 porquinhos, mas ela me escutava muito e eu fiz vários cursos fora de Belo Horizonte e nós inovamos essa proposta. E ao mesmo tempo, a gente se encontrava nos finais de semana, que ela era aí desse tempo todo. Eu acabei casando com o filho dela e a gente era proibido falar aos finais de semana de colégio, mas nós duas conversávamos muito. Então a gente ia debaixo do pé de jabuticaba, da carambola, e aí nós falávamos muito, porque eu acho que está na alma, estava na nossa alma, a gente gostava e a gente trocava várias ideias. Conhecer a Dona Elza foi um aprendizado muito grande. Além de ser uma pessoa muito amorosa, ela era uma pessoa firme, decidida, mas ao mesmo tempo doce, sabia escutar. E eu aprendi muito com ela, né? Então foi um privilégio tê-la como sogra, como avó dos meus filhos, mãe do meu marido e educadora aqui do Colégio CJ. E a gente sabe hoje, né, das várias histórias que a gente já ouviu da Dona Elza, que ela sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher muito empreendedora, ainda mais naquela época quando ela, né, começou tudo, começou a escola. Fala um pouquinho dessa mulher empreendedora, como que você via e como era trabalhar com essa mulher empreendedora? Nós tivemos várias oportunidades, muita conversa, e como mulher, e ela me contava assim, que eram 3 irmãs e o pai dela não tinha uma instrução pedagógica, ele não conseguiu estudar, e ele trabalhava num bonde de Belo Horizonte. E numa época que a mulher ainda era vista como um sexo frágil, que era educada para casar, o pai fez o contrário. Ele incentivou e falava muito da educação, a importância de estudar, de formar, de ter uma profissão e de ser independente, antes de querer casar ou não, né?
E aí ela me fala sobre isso, que todas estudaram, todas as irmãs formaram, e ela ficou com isso na cabeça, de adquirir das coisas, e principalmente na área da educação. Então ela formou-se em pedagogia, ela montou uma escola grávida, ela fez uma pós-graduação grávida do terceiro filho também, ela fazia à noite, então nada parava a dona Elza. E ao mesmo tempo, até ela chegar à construção dessa escola, ela foi diretora, professora e supervisora de 3 escolas estaduais de Belo Horizonte. E mantinha a casa, como ela falava, que tinha um marido e que era de família árabe, e ela fazia ainda a comida à noite para deixar para o almoço do dia seguinte. E o que eu aprendi com ela, que ela conseguia as coisas sem discussão, sem alterar a voz. Era com leveza, decidida, com firmeza, e ela ia, né? A construção, ela acompanhou a construção junto com os pedreiros, ela foi adquirindo os lotes. Então eu a vejo como mulher forte, que via as coisas lá na frente, planejava e conseguia. E quando não conseguia, não se frustrava também, não se abatia. Ela esperava novos momentos para ela conseguir mais empreendimentos. E ela sabia onde ela queria chegar. Adriana, conta um pouquinho como foi essa trajetória da dona Elza, assim, se formar, como que isso começou, esse incentivo da família, do pai principalmente, para ela ter uma independência, ser formada, ter uma profissão, ter uma carreira. E ela me fala que ela aprendeu muito com o pai dela, que não tinha essa instrução formal, né, de escola, mas que elas trabalhavam, elas tinham que trabalhar, formaram, mas ele pegava uma parte do salário delas, o combinado era esse, e que elas podiam ter uma parte para diversão, para fazer alguma coisa. E ele foi guardando essa parte de cada uma até conseguir comprar as 3 casas aqui no bairro Nova Suíça. E uma das casas é essa que está aqui, onde ela foi morar, quando casou, foi morar e construiu a escola. E ela, além disso, que ela já sabia o que ela queria, ela nos finais de semana, ela conta que uma das irmãs que gostava de dançar, ela gastava com as roupas, a dona Elza costurava a própria roupa dela, ela fazia bolo de casamento para as pessoas nos finais de semana, fritava os pastéis aos finais de semana e foi guardando o dinheiro para ela construir o sonho dela, que ela pensava, né, no futuro. Aí ela fala muito desse sonho que ela teve, que aí foi a certeza de que ela tinha que construir a escola e que ia dar certo, porque estava na alma dela a educação. Então, além dela ter começado a escola e trabalhava, né, na sala de aula e na escola o tempo todo, ela ainda fazia essas atividades extras no fim de semana para juntar mais renda para poder crescer e investir dentro da própria escola. Sim. E assim, quando eu fui casar, dona Elza fez quase todos os salgados. Ela fazia os docinhos dos netos de aniversário, fazia cursos, ela sabia cozinhar muito bem. Então a comida árabe que ela aprendeu com a sogra dela, ela fazia tão bem que muitas das amigas queriam aprender. Ela deu uma aula gratuita para todas elas, fez um livro passo a passo. Então ela tinha uma didática, ela sabia ensinar e o mais bonito para mim era passar o conhecimento para as pessoas, né? Ela doava esse conhecimento. É difícil encontrar pessoas que dividam isso com todo mundo sem cobrar nada, né? Nesse sentido. E muitas professoras que passaram por aqui falam exatamente isso. Aprendi a lidar com o dinheiro, a pensar em planejar e conquistar algo com a dona Elza. Adriana, conta pra gente agora um pouquinho da mulher Elza Fabel. Isso. Eu primeiro, um orgulho estar aqui para falar dela. Ela como mulher, ela é uma pessoa para mim ainda muito, ela é viva para mim, né, no dia a dia. Converso com ela, porque ela não pode morrer assim. Ela está viva em todos os lugares. Então, quando a gente fala hoje em comemorar o Dia da Mulher,
Eu penso lá na frente que a gente não vai ter isso mais, não é? Mas foram tantas conquistas desde os séculos anteriores. Eu pensar que Dona Elza nasceu numa época que ainda falava-se da mulher poder votar, né? Da mulher não podia andar com calça comprida, e de repente ela enfrenta tudo e todos e vai com uma leveza construindo tudo. Uma mulher que foi mãe também ao mesmo tempo, uma esposa dedicada. Ela não deixou de ser dedicada, porque eu acho que o feminismo, né? A gente pode ser uma mulher, pode ser meiga, pode ser doce, pode ser dura, pode ser firme, podemos ser o que quiser, mas não podemos ter vergonha de ser mãe, de cuidar da casa ao mesmo tempo, dividindo as tarefas com todo mundo. E era isso, ela fazia isso. Tanto é que os filhos, homens, eles cozinham, eles cuidam, eles sempre cuidaram, o Ademar sempre cuidou dos meus filhos, trocava fralda, e isso vem naturalmente. Então eu acho que vem da educação. E ela é uma assim, certeza da gente, até para os próprios alunos, as alunas principalmente, de perceberem a importância de ser da gente, né, na sociedade, e que um dia nós possamos não ter diferença de gênero, conquistar os mesmos salários, as mesmas posições, e nós já avançamos muito. Então, eu acho que essa geração tem esse exemplo da educadora Dona Elza, mulher, que eu acho que é o maior exemplo para a gente continuar na nossa luta, nossa caminhada como mulher. José Eduardo, você é o filho mais novo da Dona Elza Fabel. Queria que você contasse pra gente um pouquinho como que foi toda essa sua trajetória aqui como filho e como profissional, crescendo junto com a escola, e o seu relacionamento com a Dona Elza mãe e a Dona Elza mulher, e educadora e empreendedora. Vamos começar lá do comecinho, quando você entrou na escola, como que foi esse percurso que você percorreu para chegar até hoje, né, estando diretor financeiro da escola. Conta um pouquinho disso, dessa sua trajetória. Então, eu já nasci dentro da escola, né? Minha lembrança da escola é sempre, né? Desde a minha vida toda aqui dentro, né? A escola já estava aí, eu já via todo esse movimento dela no empenho, né? Pulando de um lugar para outro. Ela foi diretora de escola pública, né? E a coisa foi evoluindo dessa forma. Ela guerreira demais, né? Um fato bastante que eu sempre lembro e tal, eu tinha aí meus 6 anos de idade, mais ou menos, terceiro período, primeiro ano, e ela era diretora de uma escola estadual, ali onde hoje é o Itaú Power. E ela trabalhava à noite lá, né? De dia por aqui e de noite. Eu ia com meu pai buscá-la, né? Aí ele ia buscar e tal, e depois chegava em casa, né? Aquela aqui, na verdade, né? E aí que ela ia fazer para casa comigo. Era uma loucura, tipo 11 horas da noite e tal. E ela já, o jeitão dela, né? A gente fazia os para casa, era uma luta, porque eu errava alguma coisa no final da frase, ela desmanchava a frase toda. Tinha de fazer um negócio daquele jeito, né? E é isso, eu fui crescendo dentro da escola. Lembro da época de primeira comunhão, nossa sala de jantar ali, inundada das lembrancinhas, né? Que a gente fazia, cola quente. E era uma loucura, né? Era uma mistura, né? A vida mistura. familiar com a escola. Nossa casa era a escola. Às vezes o pai não chegava para buscar, vinha aqui para casa. Então era bem assim. Os alunos vinham para sua casa, os pais atrasavam. Atrasou só para casa. Então era uma extensão da escola, né? Eu comecei muito cedo, né? Comecei sempre, né? Aqui, né? Eu devia ter lá os meus 13, 14 anos, eu já comecei a passar slide para os meninos. Os meninos infantil, eu passava slide, na época slide e tal. Foi muito tempo aí, uns 2 anos talvez. Depois trabalhei na cantina. Depois fui ajudante de transporte escolar por muito tempo, com o Chacrinha, que era o nosso motorista, Salgado Filho, Betânia. Conheço todas as ruas ali, como se fosse talvez mais do que Nova Suíça, né? Uma história assim, e foi evoluindo. Depois comecei a trabalhar na tesouraria, e aí mais direto com meu pai, que era a parte financeira, e aí eu fui caminhando, né? Evoluí e tal, aí peguei gosto, fiz economia,
e vim assumir a direção financeira nessa sequência. Minha mãe é ser inusitada, né? Ela é muito dedicada, muito... Ela era uma muito mulher muito aplicada. brava, uma mãe muito brava. Rigorosa, mas carinhosa, né? Ela tinha de ser bem... não aceitava muita escorregada, não. Era mais firme. Meu pai era mais tranquilo, mas ela era não. Mas era vamos dizer, uma firmeza com amor, sempre, né? E como diretora, como ela era, como, né, empresária, como ela era nesse trato com, né, os funcionários, os professores, como que ela era para poder gerenciar essa escola? Ela era uma visão global, né? Ela tinha um feeling, uma leitura das coisas, um trato pessoal muito bom. Ela era firme, ao mesmo tempo todos amavam, com respeito, com carinho, né? Sempre foi isso. E isso acho que é um legado nosso, né? A gente tem aqui a relação que a gente tem com todos os funcionários, o que deixou de legado realmente é isso. Todo mundo que nos conhece sabe como é que é o nosso trato na relação interpessoal, profissional, com funcionários e tudo. Eu acho que isso é o que veio de legado, né? De fato, a vida dela foi voltada para a escola, né? Voltada para a escola, para a educação. Ela respirava isso, né? É uma mulher espetacular. E ela conseguia equilibrar bem essas funções todas, né? Morando dentro da escola, sendo diretora da escola e ao mesmo tempo mãe, 3 filhos, esposa. Como que ela equilibrava tudo isso na vida pessoal? Nem sei como, né? Nem sei. Mas não funcionava. funcionava bem, dava conta e tal. Dava 11 horas da noite, estava fazendo para 11 casa. horas da noite, tinha os funcionários, tinha nossas ajudantes aí eram bastante boas, assim, né, do ponto de vista de coração, e a minha mãe delegava e realmente funcionava. Não senti falta de atenção como filho, nada disso. Ela conseguia abraçar tudo, né? Conta um pouquinho pra gente de um lado que ninguém falou ainda, mas que a gente sabe que ela tem, que é um lado mais humanitário, de ajudar as pessoas, de essa coisa do coração mesmo, as famílias que vinham procurar, funcionários. Conta um pouquinho desse lado dela. Dani, assim, eu várias coisas, né, numerar, né, ela realmente tinha um olhar, assim, bastante humanizado das coisas, né. A educação, a Maria Educar aí realmente não é uma fala no ar. Realmente ela existiu desde o nascimento da escola, né? Desde o sonho dela, em montar a escola e tal. Realmente criou relações com famílias, assim, com necessidade de famílias, porque a relação de escola com as famílias é uma relação normalmente de longo prazo. Muito próxima, né? Muito próxima e de longo prazo, né? Às vezes 10, 15 anos, né? A criança entra com 3 e sai com 18. Então a gente sabe que a vida, ela dá altos e baixos. E eu lembro exatamente, é uma coisa que a gente tem, sim, de acompanhar as famílias, essas famílias que vieram. Às vezes tem um problema durante o percurso da vida. Sim, bom, o que a gente pode ajudar? Vamos compor aqui, o que dá para fazer. E é isso que trouxe, né? Todo mundo sabe que do jeito que a gente trabalha aqui, ela é isso, né? Não só isso, participação na igreja, São Vicente, ajudou em muitas coisas, né? Ela sempre esteve disposta a ajudar e tal, dentro do possível. Ela sempre fez isso assim, com o coração aberto. Espetacular, uma mulher de fibra, de garra, de coração muito bom. Você falou aí que muitas vezes, né, às vezes ela vinha, a mesa da Copa estava cheia de lembrancinhas lá, e vocês colando e montando e tudo. Ela conta um pouquinho disso, ela trazia muito da escola para dentro de casa e vocês se envolviam, a família inteira, nessas ações. Exatamente. Isso é um marco, né? Porque a época de primeira comunhão, na época, sei lá, 200 meninos pelo menos, era muito grande. A gente tem as fotos registradas aí, né? Na época que muito. Então era uma coisa, ela não fazia e não tinha fazer pela metade, fazer mais ou menos, não. Tinha que ser certinho e tal, cortar ali o isopor, colocar, colar.
é umas lembranças assim, ela trazia, isso aqui é uma extensão da escola. E como eu te falei, eu nasci dentro da escola, então eu aspiro o CJ desde sempre, né? Desde sempre, né? Uma outra coisa que a gente sabe dela é que ela também foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Muito empreendedora, muito visionária, muito futurista mesmo, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, do ponto de vista de negócio, né? Da escola, como que ela trazia e via essas coisas, trazia essas mudanças, essas novidades, como que isso era implementado dentro da escola? Assim, lá atrás eu não lembro muito bem, eu sei exatamente do que aconteceu, dos fatos, né? Minha mãe, né, desde o desafio, né? Não tinha recurso, não tinha nada, sonhou, foi lá, buscou recurso e ombrou isso, né? E fez da melhor maneira possível. Ela estava sempre antenada, muito bem relacionada. Então, assim, tinha parceria, conhecia vários diretores e tal, e estava sempre à frente do seu tempo, assim, por assim dizer. É uma mulher espetacular, assim, desse ponto de vista, desse também, né? Uma mulher admirável, admirável. A gente sabe que a dona Elza chegou num momento em que ela passou, né, a gestão da escola mais para os filhos ficarem à frente. Ela ainda continuou presente na escola, no dia a dia, mas não mais tão à frente das coisas. Conta um pouquinho dessa transição, como que foi isso? Isso foi, acho que no início dos anos 90, ela já estava querendo fazer essa transição e nós fizemos um trabalho bastante grande com uma consultoria, né? E depois dessas análises e tal, ela decidiu por dividir as diretorias, né? Então olhou os perfis, na verdade, né? Cristina, minha irmã, já pedagoga e tal, ficou lá com a diretoria de ensino. O Ademar ficou aí com a diretoria administrativa e assumiu a diretoria geral. E eu vim para a financeira, né? Como falei, eu fiz economia e tal, e já estava vivendo, já vivia isso. Todos aqui. Vocês já viviam isso, né, aqui internamente, nesse momento. Vivíamos, Então foi uma coisa natural, né? Eu já tinha concluído o curso e vim assumir a diretoria financeira a pedido dela. Ela disse: você vai ser financeiro. E é isso. Aí a gente foi dividindo bem, acho que ficou bem adequado aos perfis, né, da natureza de cada um, mas desempenho muito bem esse papel social dos funcionários, eu aqui no meu movimento aqui financeiro. É isso, eu acho que ela cercou bem nesse sentido. Bom, que a gente entendeu por bem, né, os irmãos, e estão aí, levando esse legado aí, né? Pessoal, que delícia saber, né, que essa homenagem que está sendo preparada para a minha mãe, a pequenina e amada Elza Gonçalves Fadel. Eu estou falando pequenina porque ela era baixinha, sabe? Mas de um sorriso, de uma luz, de uma religiosidade e de uma garra em realizar tudo o que ela queria. Não existia obstáculos para ela, sabe? Tudo que ela pensava, que ela desejava e sempre coisas boas para ela e para todos nós, ela ia em busca. E foi assim que nasceu a ideia de fundar o Instituto Coração de Jesus, hoje o Colégio CJ, que está completando 62 anos. E a gente olha para trás e vê como que ela deu conta de tanta coisa. Era tudo tão difícil naquela época. Ela resolveu abrir a escola porque ela sonhou com o anjo da guarda. O anjo da guarda disse: você vai fundar uma escola. Só que ela não tinha nenhuma carteira, ela não tinha nenhuma mesa. Ela tinha uma casinha modesta, bem pequenininha, mas isso não foi empecilho. E lá foi ela, animada, alegre, como sempre foi, não só à frente do colégio,
como na nossa casa. Quando estávamos juntos, meu pai, Ademarzinho, hoje diretor do colégio, José Eduardo, ela e eu, era uma alegria só. Todos os domingos, mamãe fazia um almoço delicioso, que ela cozinhava muito bem, sabe, gente? Ela era uma cozinheira fantástica. E à tarde eu lembro até hoje, eu sinto até hoje o cheiro do pão de queijo assando para o nosso lanche. E mesmo cansada da semana toda de trabalho, ela estava ali, presente, nos escutando. Eu, por ser a única filha mulher, eu ainda buscava mais por ela. E esse colo nunca me faltou. Sempre ela teve uma escuta para mim, muito amorosa. E assim, ela não deixava as coisas passarem. Todos os domingos nós íamos à missa e lá ela nos ensinava e também agradecia tudo o que vinha acontecendo conosco, toda a nossa união na família, a nossa alegria e o caminhar que o colégio estava tendo, fruto de um sonho que ela acreditou ser possível e foi. Hoje o colégio, já com 62 anos, ela não está mais aqui, mas fisicamente, mas eu não esqueço um dia sequer. Eu chego a escutar a voz dela me dizendo algumas coisas, algumas palavras, e de onde está nos abençoando muito. É uma alegria enorme estar né, sabendo dessa homenagem merecida e muito especial. Tenho certeza que vocês estão preparando. Um beijo grande a todos.